isso aí, o Rock dos Pires está de volta e, mais uma vez, com Anderson Pires e... Bento Fernandes. Foi sua mãe que pediu, né? Não, foi eu que quis fazer uma piada mesmo. Pois é, né? Ele esqueceu que aqui o rock é dos Pires. Pires, né? O metal é com minha mãe. Vai estar com sua mãe? Então tá bom, pode fazer o que você quiser. Então depois você inventa um podcast com ela, beleza? Mas hoje... Metal dos Fernandes. É Metal dos Fernandes, é. Hoje, no retorno do Rock dos Pires, a gente vai começar com um especial da maior banda de rock de todos os tempos, que é... Os Beatles. Ó, já tinha aqui o spoiler, né? Eles não eram praga do Egito, mas estavam por toda parte. Pois é, e aí, qual é a proposta desse retorno? Nós vamos fazer 2 episódios sobre os Beatles. Enquanto os Beatles faziam parte da banda. Beatles. E vamos fazer o segundo episódio com o pós-banda. Para onde cada um foi, o que é que eles John Lennon com a Plastic Ono Band, George Harrison carreira solo. Exatamente, né? Cada um seguiu o seu caminho. E a gente vai tratar dessas 2 etapas. Por quê? Porque esses caras, né, influenciaram o rock muito mais do que a gente possa imaginar. Exatamente. Conta aí um pouquinho dessa história, Bento. Esqueceu? Não. Não? Então fala. Eu quero pra você falando isso, mas tudo bem. Eu? Quem? Vamos lá. Os Beatles em si começaram em 1958. Muitas pessoas acham que começou em 63, mas é porque a banda ficou com o Ringo Starr até o fim desde 63. Então os Beatles que a gente conhece de 62. Ringo Starr entrou em 62 na banda. Ele entrou em 62, mas ele ficou oficialmente em 63. Mas ele entrou em 62, entendeu? Não, 62 foi com 12 E baterias. basicamente, depois que eles começaram a fazer as composições dele, ele participou de praticamente todas, né? Sim. Mas vamos falar. O nome Beatles, ele não é tipo tirado da mente, tipo os Beatles. Ele na verdade é inspirado em uma banda de um guitarrista que o John Lennon e o Paul McCartney ouviam, que era The Crickets, os grilos. Aí eles pensaram, The Beatles. Os insetos. Os insetos, né? É quase a mesma coisa, né? Pois é, sim. Mas esse lance dos Beatles é muito interessante, por quê? Porque além do trabalho da banda em si, das suas composições, o que é que os Beatles ditaram? Os Beatles ditaram tendências e comportamentos que algumas pessoas nem conhecem. Porque uma coisa que, se você ouvir as músicas muito antigas da década de 50, todas são muito parecidas, porque a música era feita por tendências. Os Beatles eles ficaram tão famosos que eles puderam fazer as músicas nos estilos próprios e inventar, se desprender das gravadoras. A gente poderia dizer assim que... A gente poderia não ter rock, metal, nada, hoje se não fosse pelos Beatles, talvez. Poderia até ter, mas não do jeito que é, né? Os Rolling Stones estavam mas, aí. Mas, por exemplo, os Beatles, eles se deram ao luxo de transgredir regras ao ponto de fazer um álbum que, na verdade, não foram eles que fizeram. Quem fez foi uma outra banda. Como é essa história? Explica aí, Pedro. O primeiro álbum da banda Beatles, sem o Ringo Starr, só com os 3 carinhas lá de Liverpool. O Ringo Starr de Liverpool? Não, mas o Pat Best que era o primeiro baterista. Mas ele não participou desse álbum, foi outro. Ele não era... Pat Pitt, eu não sei, né? Que aqui ninguém fala inglês mesmo, então... Foi um álbum cover que tinha uma música dos Beatles. Eu sei o nome desse álbum? Não. Porque não era famoso, porque os Beatles não eram os Beatles. Eram Silver Beatles. The Silver Beatles. Não, e eles mudaram o nome várias vezes. Era The Silver Beatles, era alguma coisa Beatles. Sempre tinha que ter... Ou era Beatles antes, ou era Beatles depois. Já teve Beatles com 2 L's, já teve Beatles com 2 A's. Já teve Beatles com 2 S's no final. Pois é, os caras eram meio indecisos, né? Mas aí depois eles pensaram... A gente é muito burro, bota só Beatles mesmo. Os Beatles. Não precisa ter algo antes dos insetos, não. Pois é, mas os Beatles, o que eu tava querendo contar é o seguinte... Que muita coisa eles introduziram no mundo do rock, no mundo da música, como tendência pela liberdade criativa que eles conseguiram, né? Inclusive, você gostou do meu chapéu aqui? Eu adorei. Pô, é homenagem aos Beatles, né? Porque é em inglês, né? É em inglês, né? Um Peaky Blinders. É tipo isso, mas esse é um Peaky Blinders meio fajuto. Que fajuto, cara, que nada. Minha mãe tá vendo isso e ela tá vendo que eu roubei o chapéu dela. Ah, é? Quer dizer que... Minha avó deu pra minha mãe, eu peguei dela e agora tá na sua cabeça. Então tá bom. Pois é, mas os Beatles são tão malucos e tão criativos. Não, mas eu vou contar depois que você terminar aí que eu quero como contar, Beatles eram malucos. Que eu quero contar pra mim, a história mais maluca de todas deles é Sgt. Peppers. Né? Sgt. Peppers? Por quê? Porque era um álbum onde eles não eram os Beatles, Eles eram os Sgt. Peppers. Era como se eles fossem
mascarado, sabe? Tipo um super-herói. Pois é, um cosplay. Exatamente. Mas aí é que tá. Os Beatles... Aí, e é um álbum completamente... E pouca gente sabe também que Sgt. Pepper's é um álbum completamente psicodélico. Não, pouca gente sabe... Não, as pessoas sabem que é um álbum com sabem. tendência psicodélica, mas ninguém É imagina completamente o psicodélico. grau de influência que esse álbum teve. Porque depois desse álbum, foram buscar vários músicos psicodélicos, como Jimi Hendrix. Pois é, tu teu amigo aí, né, das costas aí. Pois é, mas você vê, os caras se deram luxo de dizer que não eram eles. Nós somos o Sgt. Pepper's Lonely Band. Uma Lonely banda... Heart Club Band. Lonely Heart Club Band. Por quê? Porque a gente tá afim de fazer um som que não tem nada a ver com o nosso. E aí a gente resolveu que a gente não é mais os Beatles. A gente agora é outra banda. Exatamente. Entendeu? E tem toda uma história por trás. Dizem que os Sgt. Peppers eram sargentos que atuaram na guerra, tal, alguma coisa assim. Eles criaram pra esse álbum. E uma melhor cover, não é um cover, é uma releitura da... já tô até sem palavras porque já não sei mais o que ia dizer, esqueci. Mas era do Jimi Hendrix que ele... Ah, sim, ele fez, a versão. A melhor... Foram 2 ou foram 6 semanas depois do lançamento do álbum Sgt. Peppers? Eu não sei exatamente quanto tempo, mas Mas muito depois do álbum lançar Sgt. Peppers, ele conseguiu uma cópia e fez uma versão. Uma versão psicodélica com solo. Ele toca com os dentes até. No filme, eu não sei se ele tocou de verdade. A gente não sabe, mas a verdade é que a versão existe, tem também a gravação de quando eles tocaram, e ele resolveu, diz a história, tocar essa música porque ficou sabendo, né, que alguns dos Beatles, inclusive o Paul, estavam lá. Iria estar na plateia, porque o Jimi teatro, Hendrix, né, que ele tocou. ele foi para um teatro e aí ele foi para Londres porque ele foi levada pela namorada do Keith Richards. do Keith Richards, que na verdade namorava mais com ele do que com Keith Richards, né? E achava que ele era fantástico, como ele realmente era, né? Um grande músico com muita habilidade, que deixou todo mundo surpreso quando ele chegou na Inglaterra. Porque o rock... Ele era incrível. Porque o rock era inglês, né? Essa que é a verdade. O rock dele era todo diferente. Ele veio com a parada do rock psicodélico, sabe? Ninguém tava fazendo tipo tocava rock psicodélico. sem muita regra, né? Não tinha... Exatamente, ele então, não tava preso a muitas mas coisas. se parar tipo pra, assim, pra pensar, base do que ele se inspirou para fazer as loucuras que ele fazia na guitarra e que ele fazia no rock psicodélico veio de um álbum como foi o Sgt. Pepper's. Não, né? Ele ficou famoso praticamente por causa do Sgt. Pepper's. Porque era tipo assim, os Beatles não são um álbum psicodélico, a gente precisa achar pessoas psicodélicas. Pois é. E aí nessa brincadeirinha, os Beatles foram ditando momentos do rock ao longo da sua trajetória. E outra característica que era muito forte nos Beatles era a capacidade criativa dos caras. Era tanta criatividade... Que até no álbum Let It Be tem uma música... Não é no álbum Let It Be, é no Abbey Road. Que tem uma música lá que eles usam uma bigorna, não sei se você lembra. Sim. Exatamente. Que eles levaram uma bigorna para um estúdiozão, antes de ser o pequenininho que eles tocaram no telhado da Apple. E eles usaram uma bigorna, porque tava, tipo, no tom certo. E os Beatles, eles foram uma das primeiras bandas a ter sua própria gravadora, né? Fazer o que ninguém fazia. Por quê? Porque as gravadoras, elas ditavam e amarravam os músicos na época. Tanto que você tem o álbum aqui, que Não, basta a gente pensar assim, ó. Quem que veio antes dos Beatles? Por exemplo, Elvis. Era um cara amarrado, ele não tinha liberdade criativa. Né? Não só isso, né? Ficar o tempo todo se apresentando no mesmo canto, fazendo a mesma coisa. Não podia fazer turnês. Ele não podia botar pra fora toda a criatividade e todo o conteúdo que ele tinha mesmo, porque um cara como o Elvis viveu no meio dos negros, viveu na origem do blues, do soul, e não lhe era permitido. Por quê? Porque chegava lá uma gravadora, chegava um cara que virava dono de você e dizia, você vai fazer isso sempre a vida toda. E isso foi o Coronel. Não, era um empresário, mas as gravadoras, mas Coronel, é porque o Coronel, você não se lembra da história do Elvis direito. Mas a gente não vai falar da história do Elvis, né, velho? Sim, mas tem um pouco a ver. Nós estamos falando que os Beatles, eles subverteram essa lógica e por conta de subverter essa lógica, eles conseguiram, né, se desprender das amarras que as gravadoras colocavam e se você parar para ver, as fases dos Beatles parece que são bandas completamente diferentes. Só que eles foram marcando a história do rock. Eles iam com muitas ideias diferentes o tempo todo. Eles não ficaram, tipo, numa coisa só. Pois é. Entende? É que, tipo, se você parar pra pensar, o Queen, ele fazia praticamente a mesma coisa. Sim. Porque não tem como cara Killer Queen com We Will Rock You, com
Bohemian Rhapsody. Existia vamos dizer assim, uma base, né, melódica que era muito próxima. E os Beatles não. Você tem coisas completamente diferentes, né? Toca aí uma pra gente aí, Bento, do começo aí, aquela My Rock and Roll, que você tinha escolhido uma pra tocar hoje. Bateu aí, isso é só uma palhinha. Mas eu falei. Mas aí que tá, além dessa base, né, musical, que você vê que é uma música cheia de personalidade. Mas se você comparar as músicas diferentes... Tipo... Não é uma música 3 acordes, né, filho? Como a gente vê muita coisa por aí, porque, né? Não, o lance da música de 3 acordes, tipo assim, alguém pode falar, o Prudence fazia músicas com 3 acordes. Os Beatles fizeram, como é que era aquela? Que é... Sabe? Então, são 3 acordes, mas tem um incremento a mais, sim, sabe? A letra, além de toda a brincadeira com os arranjos, com as vozes, né? Que eles faziam isso de uma maneira absurda, porque quando a gente para pensar, o que era o grande diferencial dos Beatles? Era exatamente essa capacidade de juntar a criatividade dos 4 e sair uma coisa, né? Você se lembra como surgiu o Don't Let Me Down, que a gente viu no documentário? O Paul McCartney chegou com o... Quando ele mostrou pra eles a primeira vez, cara, né? Nossa, isso aí vai fluir, alguma coisa incrível. Aí eles planejaram tal música e surgiu inclusive, todo o lance. dica dos Pires, assistam. Get Back. Get Back. É da Apple, né? Mas não é da Apple. Não, mas tá na Apple TV, né? Não, tá na Disney? Tá na Disney. Eu não lembro agora. Eu sei que a gente assistiu. Mas tá na Apple TV também. O documentário todo tá dividido em mais ou menos dá umas 8 horas. Né? Dá umas 8 horas. Não, são 5 episódios, 8 horas. Mas dá em torno de umas 8 horas. Seria incrível se eles disponibilizassem o áudio, porque tipo... mais de semanas. Não, segundo a história ali, foram 150 e tantas horas, né, de gravação. Não, com o áudio ficariam 200 e pouco, tem lá escrito embaixo. E eles conseguiram transformar isso em 8 horas. Muitas vezes parece uma coisa até meio sacal, porque tem muito do processo criativo, mas é ali que você vê a genialidade da banda. Né? Inclusive, uma coisa que... Mas eu acho que a gente tá falando muito do fim. Então fala aí um pouco antes. Porque nós não voltamos para o ano em que os Beatles já estavam com o George Harrison e tal. Você sabia que os Beatles, eles não começaram usando ternos e tal? Não, me diz Você aí, sabia eles andavam pelados? Não, eles eram nudistas, essa é a verdade dos Beatles. Era uma banda que tocava em Tambaba, né? Vamos lá. Eles tocavam no Cavern Club. Só que eles eram... nem um pouco organizados. Eles bebiam no palco, entendeu? Ficavam pulando, ficavam... eram jovens. Fazendo loucuras e tal. Aí um dia o produtor falou, olha, vocês não vão pra frente, então eu quero fazer um acordo aqui com vocês. Vocês botam essa roupa aqui de frufruzinho, entende? O terno e tal, aí vocês fazem sucesso. E vocês têm que botar a guitarra aqui assim, Tinha que ter essa munganga? Você não viu os Dance Beatles como eles sei, mas não sabia que isso tinha sido uma dica, não. Não ia ser não, é só uma piada mesmo. Achava que eles faziam porque... os Beatles, eles botam a guitarra muito alta. Aquela coisinha bem comportadinha assim, né? Até estranho, não sei como é que consegue mexer os braços, né? Pois é, mas que mais que você quer falar pra gente chegar na parte final, que pra mim, apesar de ser a parte mais melancólica, que é quando eles estão perto de se separar, mas o álbum Let It Be, é o ápice da criatividade dos caras, né, velho? E ali... Eu acho ainda o Sgt. Pepper's um pouco mais, porque se você pensa comigo, fazer um álbum psicodélico e tal, quando o ápice da música não é isso, eles estavam controlando a música, sabe? Tudo bem, mas... Tipo assim, ninguém gostava de rock psicodélico se não fosse os Beatles, sabe? Isso era uma coisa muito ruim também. Eles abriram portas pra criatividade. Abriram muitas portas. Né? Mas o álbum Let It Be é uma obra-prima. E
quando você vê todo o processo criativo, Tem. né, durante essa banda, os caras tiveram que jogar muita coisa fora, que não utilizar muita coisa daquilo que foi criado. E outra coisa que... Mas músicas que a gente vê que no Get Back que poderiam ir pro Lady B foram pra um anterior, que é o Abbey Road. Mas o Abbey Road é de 69, o Lady B é dos anos 70. Os Beatles acabaram... Da virada, de 69 para 70. As pessoas dizem que os Beatles foram até os anos 70, não foram. Eles foram até os 69. Isso. Porque o álbum Lady B, ele foi lançado depois do Natal. Então em si a banda já tinha acabado, mas eles lançaram o álbum. Pois é. E aí, nessa história toda aí do Larry B, a gente percebe Que o Paul que percebe que o Paul McCartney também era um puta de um líder, era uma grande cabeça criativa. Era líder, todos pensavam. É porque eles estão tocando um pouco mais o Paul McCartney porque ele tá vivo, sabe? Mas a gente tem que lembrar de uma coisa também. Naquele momento, apesar de eles estarem muito focados em fazer um grande disco final, com um tempo muito né, curto também. eles estavam também já com a cabeça meio que nos seus próximos rumos. Sim. O John já estava muito na onda lá com Desde 68 já estava na The Plastic Ono Band. Né? O projeto da Plastic Ono Band, né, de fazer músicas dentro da temática também social que ele defendia. Tem músicas né? muito boas. O George Harrison já estava muito ligado à questão transcendental, né, a todas as crenças religiosas que ele tinha. Né? O Ringo é que sempre foi o cara mais tranquilão, né? O Ringo não, mas foi o primeiro que disse, olha, eu quero sair agora. Eu quero sair agora desse negócio. Não, mas exatamente por o que ele das fala brigas, no documentário do Get Back é, eu vou sair dos Beatles. Aí ele pergunta, quando? Agora. Vocês arrumam outro, eu não quero mais. Pois é, mas ele queria sair por quê? Porque ele não estava afim de estresse, né? E o Paul McCartney, no final das contas, ele estava com muita vontade de produzir, mas não cabia mais naquela banda. Tanto é que logo em seguida ele sai com o seu primeiro disco solo. O Paul serviu um pouco como a cola, sabe? Não, nesse momento, né? Nesse momento. Mas o Paul e o John, eles ficaram brigados. Porque você vê por um tempo também que no álbum Larry B. No processo do Larry B, ele tá com muito tesão de fazer o álbum. E a outra coisa que a gente percebe é que os caras eram muito bons, porque eles percebiam até aquilo que era necessário para melhorar eles mesmos. Nas próprias faixas, eles chamam o Eric Clapton para tocar, chamam aquele outro pianista americano negro. O George Harrison ele deu a ideia de chamar o Eric Clapton, mas o Eric Clapton não foi. É porque o George Harrison deu a ideia porque Will My Guitar Gently Weeps não é uma música 100% dos Beatles. É 50% George Harrison, 50% Eric Clapton. Eric Clapton, né? Porque o John Lennon e o Paul, eles tinham esse lance de querer brigar quando tava fazendo álbum. Mas eles eram muito amigos, dividiram até a mulher, né? Uma mulher casou primeiro com um, depois casou com o outro, né? E assim ficou tudo bem, né? Não tem problema, entendeu? Mas eles tinham alguma coisa que eles queriam brigar quando era pra lançar o álbum. Tanto que eles chegavam... Essa foi a pior briga deles, que eles chegavam no estúdio, os dois iam embora e não se falavam. Pois é. Aí ele chamou o Eric Clapton, ele ia fazer o quê? Ia ficar sem o álbum? Então, o que é que rola? Os Beatles foram muito importantes, não só por conta daquilo que eles fizeram enquanto banda, mas principalmente por quebrar algumas amarras que existiam dentro da indústria da música. Uma coisa muito impressionante quando eles já estavam muito mais longe, A Hard Day's Night, que é o álbum que você tem aqui no Brasil, ficou Os Reis do Iê. Os Reis do Iê, o nome é péssimo. Que, se você ver, tem uma música só que não é dos Beatles. É da gravadora, alguma coisa assim. Pois é. O resto é tudo John Lennon e Paul McCartney, tá escrito lá. Naquela época do Reis do Iê, que não é esse o nome do disco, no Brasil botaram esse nome horroroso. É horrível esse disco. E aí eles ainda tinham muitas amarras das gravadoras, mas os Beatles foi que disseram, nós vamos quebrar com isso, nós vamos ter nossa própria gravadora, nós vamos fazer nosso próprio som. Não foi tão bem assim. Tipo assim, a Apple tava tal, eles criaram tal, assim. Criaram a gravadora deles, né? Sim. Né? E aí, com isso... porque era mais fácil, entende? Eles, de um disco pro outro, eles podiam fazer coisas completamente diferentes e mostraram para todo, né, o mundo que isso era possível. E depois disso, muitas bandas se permitiram inovar, se permitiram criar, se permitiram incorporar o psicodélico, né? A gente pode dizer que até o progressivo tem dedo dos Beatles em muitas das passagens das músicas que eles construíram. Né? Então, essa importância de mostrar todas as vertentes que o rock pode assumir foi muito, muito legal. E o disco Larry B, eu acho que coroou uma trajetória maravilhosa e a gente fica naquela história quando termina assim, diz, porra, por que os caras se separaram?
Porque não dava Não mais. dava mais. Não dava mais pra ficarem juntos. Eles todos... É porque eles estavam todos na mesma linha, sabe? Se juntasse, eles conseguiam fazer algo incrível. Mas eles estavam todos Pensando em outras pensando coisas, em outras pensando em carreiras, outros projetos. outros estilos, projetos e tal. Era muita criatividade. Tanto é que se você pega o que o Paul produziu, o que o John produziu, o que o Ringo produziu, logo depois que gravaram o último disco dos Beatles, são coisas maravilhosas. E o interessante é que é o seguinte, mesmo separados, todo mundo sempre os identificou de maneira coletiva. Porque a gente acha que Imagine é dos Beatles. Não é dos Beatles. Não é dos Beatles. Imagine é do John Lennon, já na Plastic Ono Band. Plastic Ono Né? Então tem coisas desse tipo. My Sweet Lord, do George Harrison, que é uma música religiosa, pô, que é muito famosa, né? Alguns dizem que é a mais bela música de cunho religioso da história. Ele não estava mais junto. Inclusive é uma música que ele fez em homenagem ao seu mestre lá, né? Sei lá quem. O Krishna, né? Que ele seguia lá as crenças da Índia, né? Tanto é que, por exemplo, o George Harrison é o cara que levou o Ravi Shankar para o mundo ocidental da música. O Ravi Shankar, o cara da cítara elétrica, né? Que é o pai da Nora Jones. Então ele trouxe elementos de outra parte do mundo para dentro do rock, para dentro do pop mundial. Então esses caras tiveram um papel absurdo de romper fronteiras, de mesclar conhecimentos, né? Os Beatles de fizeram ter, muitas coisas de ter grandiosidade muitas em pessoas relação não a... sabem. Pois é. Então eu acho que apesar do tempo parecer curto, eles não tiveram a longevidade de outras bandas. Mas eles fizeram muita coisa. Mas eles fizeram muito e esse legado tá aí, né? O estilo das músicas deles é muito atual, entende? Pois é. Até hoje. E já é estouramos atual. o tempo, né, Beato? Tá, eu só queria destacar que os Beatles, eu acho que eles estavam todos muito unidos antes porque eram jovens, tal, o projeto da banda, tal, não animados. Amadureceram muito. Os caras... amadureceram muito, viram que não queriam tanto mais as mesmas bandas, as mesmas músicas e tal. E uma história muito engraçada que é quando os Beatles estavam começando que não tinha nem o George Harrison. Isso não é sério. Eu sei, é Yellow Submarine, mas... Que eu te contei já umas 50 vezes. Conta aí. Você se lembra por que o George Harrison foi preso? Você me falou, pode contar mais uma vez. Eu vou contar. Eles estavam tocando num bar de um cara, era na Alemanha eu acho, não tenho tanta certeza absoluta, mas era por aí. E ele foi preso porque o cara do bar virou e falou, vocês não querem mais tocar comigo porque o outro tá oferecendo mais grana, né? Pois eu vou denunciar o George Harrison porque ele é menor de idade que não tá de recolher. Pois é, o George Harrison era menor de idade. E na mesma... Ele era o mais novo da banda, né? Exatamente. E uma noite depois, o baterista, o sei Ringo. lá... Não, o Pat... sei Pat lá Beck. quem, Pete não sei o quem. É, o Pete. Sim. E o Paul McCartney, eles foram presos porque eles tacaram fogo numa camisinha no quarto de hotel. E isso era, em teoria, incêndio criminoso. Pois é, poderia ter virado, né? Mas é isso. E aí, como o Let It Be, né, marcou o último momento conjunto dessa banda, a gente poderia terminar o Rock dos Pires hoje tocando uma puta de uma música que... Que não é do Let, você vai falar de Don't Let Me Down, né? Não. Você cantar Abbey Road. Aí você quer fechar com o quê? E aí, pra fechar o Rock dos Pires de hoje, você quer fechar com o quê? Uma das melhores músicas que eles já fizeram. Don't let me down. É isso aí. Esse foi mais um Rock dos Pires e a gente volta no próximo episódio contando a história dos Beatles Separados. pós-Beatles. Falou, até mais! Eles sempre vão ser os insetinhos.